Bem-vindo, doutores. Dando sequência ao vídeo anterior, nós nos vamos tratar nesse vídeo sobre o dever de informação do médico, as consequências dele, as informações mínimas. Aguardo vocês depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundinho. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu gravei em que eu falo um pouco sobre o canal, meus objetivos, um pouco sobre mim, minha trajetória profissional, para vocês saberem quem está comunicando com vocês. Vamos lá. O dever de informação do médico é uma obrigação que decorre da autonomia do paciente. Ele tem natureza instrumental. Por quê? Como o paciente é a parte mais vulnerável tecnicamente, cabe ao médico ele preencher essa lacuna do paciente com informações e dados para que o paciente possa deliberar sobre as alternativas existentes e escolher a melhor que ele entende para ele. Mesmo que exista apenas uma alternativa de tratamento para o caso concreto do paciente, é necessário informar, tratar todos sobre as questões? Sim, é necessário sim, porque mesmo que o paciente só tenha uma alternativa, cabe a ele deliberar se ele quer passar pelo tratamento ou não. Muitos tratamentos têm efeitos extremamente gravosos sobre a saúde do paciente e às vezes visa só postergar o inevitável. Então muitas vezes o paciente pode entender que não quer passar por esse suplício nem impor à família dele. Então cabe ao paciente escolher isso, está na esfera de autonomia do paciente. E o médico não pode subtrair do paciente essa escolha. Então, a falta de informação pelo médico pode gerar por si só responsabilidade civil e uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da violação da autonomia do paciente e pela violação do princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos. O que vem a ser isso? A boa-fé impõe que as partes contratantes ajam de forma correta e leal entre si. Não é uma boa-fé subjetiva, que a pessoa está imbuída de bons valores e quer agir corretamente. Não, ela tem que só agir corretamente, independente se ela tem boa vontade ou não. É só o comportamento, é só algo externo. Para quem está achando que é uma questão meramente acadêmica e quase nunca acontece, eu vou trazer uma decisão superior do Tribunal de Justiça para a gente examinar juntos, porque como bom mineiro a questão é matar a cobra e mostrar o pau. Vamos lá! Trago então a decisão superior do Tribunal de Justiça em uma causa do Distrito Federal. Responsabilidade civil do médico por inadimplemento do dever de informação. Necessidade de especialização da informação e de consentimento específico. Ofensa ao direito de autodeterminação. É uma prestação de serviço especial à relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos de suma relevância, para além de intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais está o dever de informação. O dever de informação é a obrigação que o médico possui de esclarecer os riscos de tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação aos prognósticos e aos quadros clínicos e cirúrgicos, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação deverá ser feita ao seu representante legal. Ou seja, a informação sempre é prestada, mas há casos que ela é prestada a um parente, a um representante legal, apenas para salvaguardar o paciente, mas ela é prestada. Então o médico não pode, sob o argumento de que o paciente poderá correr maiores riscos, subtrair essa informação do paciente. Alguém vai ser informado. O princípio da autonomia da vontade ou autodeterminação, e aqui quem não viu o vídeo anterior sobre a autonomia da vontade, reforço, deve ser assistido, é muito importante para a compreensão desse vídeo. É uma sequência lógica que foi necessário desmembrar os vídeos para não ficar enorme como o da publicidade. O princípio da autonomia da vontade ou determinação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente. E preconiza a valorização do sujeito por trás do paciente, enfatizando sua capacidade de autogovernar-se. Lembra do termo que eu utilizei no vídeo anterior, explicando o que significa autogovernar, autonomia, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. Haverá efetivo cumprimento do dever de informar quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Aqui é muito importante atentar para isso. Aquele seu termo de consentimento informado, pego da internet,
padrão, que você não escreve nada sobre características específicas do paciente e que você utiliza para todas as cirurgias, não tem muita validade. Prosseguindo, da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico, necessitando ser claramente individualizado. Mais um reforço à ideia que não se deve utilizar termos de consentimento informado padronizado. Deve descrever. No próximo vídeo eu vou abordar isso com mais calma. Deve descrever o diagnóstico do paciente, descrever os exames, descrever os riscos inerentes ao procedimento, à técnica, os riscos específicos do paciente em razão da idade. Prosseguindo, o dever de informação é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per si. Isso quer dizer o quê? Violou o dever de informação, isso caracteriza violação contratual e é fonte de responsabilidade civil do profissional. A indenização nesses casos é devida pela privação sofrida pelo paciente e em sua autodeterminação, por lhe ser retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que ao final lhe causou danos que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento por opção do paciente. Como eu disse no início, o paciente sempre tem a opção de não realizar aquele tratamento. Então, mesmo que ele seja o único tratamento possível, deve ser informado tudo ao paciente. E agora vamos chegar ao caso do Código do Consumidor. Quem não viu, assista o vídeo, por favor. É um vídeo, eu sei que não é um dos mais interessantes, os assuntos mais quentes do momento, mas teve um motivo pelo qual eu fiz, foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico, do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual e que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. Ou seja, cabe ao profissional, ao hospital, provar que o termo de consentimento informado foi assinado. Ou seja, se não tem o termo de consentimento informado, não adianta falar que o paciente perdeu. Você tem que ter uma cópia com você assinada para provar que você fez tudo isso e desincumbiu desse ônus processual. Então é importante. Se não tiver, é um prejuízo para o profissional. Isso pesa contra o profissional e contra o hospital. Nesses casos de violação do dever de informação pelo profissional, uma das poucas linhas de defesa que o resta é comprovar que o paciente, ainda que informado adequadamente de todas essas informações, adotaria esse comportamento. Isso vai acarretar o quê? Que é para demonstrar que essa informação não é mais essencial para o paciente decidir. É uma linha muito tênue, muito tormentosa entre a atenuação de uma responsabilidade e a exclusão. O melhor para o profissional é não se arriscar e informar adequadamente e adotar essa prática sempre. Então vamos agora rapidamente para a fundamentação legal do dever de informar do profissional. O dever de informação está previsto no sempre ele Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. No Código de Ética Médica, Resolução 2217 de 2018, o artigo 22, é vedado ao médico deixar de obter o consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Nós tratamos sobre essas exceções no vídeo anterior da autonomia do paciente. Seguindo, é vedado ao médico, artigo 34, deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos, os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Aqui já remete àquela ideia da decisão que nós acabamos de ler do Superior Tribunal de Justiça. Diferente da prática comercial, na medicina não é permitido dolo bônus, que é o exagero na qualidade da técnica, do resultado, porque a promessa obriga o profissional. E a frustração de expectativas costuma ser a principal causa de
processos judiciais contra o profissional. Além disso, é importante lembrar, linguagem deve ser clara, muito fácil de compreensão, sem tecnicismo. O importante é a compreensão do paciente. Além disso, é importante destacar o momento dessa informação. Não é no dia da cirurgia, horas antes. É importante que essa informação seja dada previamente, para que o paciente possa refletir. Então, aquele termo de consentimento informado, assinado no mesmo dia da cirurgia, vai te gerar problemas. Pode gerar uma suspeita de coerção, o paciente não está livre de manifestação da vontade dele. Então, é muito cuidado com isso. Agora, vamos avançar um pouquinho e vamos falar sobre as principais informações que devem ser passadas ao paciente. Como é uma questão muito grande, eu elaborei um slide para passar cada uma com vocês, para que quem quiser poder até imprimir esse slide e poder sempre estar atento com isso, sempre se relembrando com isso. Vamos lá. Antes de a gente apontar um a um as informações que devem ser passadas ao paciente, é importante que vocês compreendam a lógica. O nível de informação deve aumentar proporcionalmente ao risco à vida, à integridade física ou à complexidade do tratamento. Porque é lógica, o patamar de informação a um paciente para retirar um bicho do pé, como aconteceu esses dias com a minha esposa, não pode ser o mesmo para estar retirado de um tumor, de uma tireoide. Outra coisa importante a pontuar é que o dever de informar é contínuo do médico durante todo e ao longo de todo o tratamento, do pré ao pós-operatório. Ele não se esgota com a concordância inicial do paciente com a assinatura do termo de consentimento informado. Sem mais enrolação, vamos passar um a um aqui. Os exames necessários e as finalidades de cada exame, o diagnóstico, alternativas de tratamento ou não, bem como as respectivas consequências e efeitos colaterais, prognósticos e chances de êxito. Nesse caso, as chances de êxito você deve apurar sobre a estatística prevista na literatura médica e nos estudos, os riscos inerentes ao tratamento ou à intervenção, bem como aqueles riscos da não realização. Aqui é importante informar aqueles que são estatisticamente relevantes. Na dúvida, é sempre bom informar. Se você tem dúvida, informa a todos. Os riscos específicos do paciente decorrentes do seu próprio organismo, como nós lembramos ali atrás daquela decisão. Termo de consentimento informado genérico não tem muita validade. É sempre importante constar informações específicas do paciente. Duração do tratamento, quais as partes do corpo serão afetadas e os possíveis efeitos colaterais, a necessidade ou não de anestesia, as vantagens e desvantagens da hospitalização e da técnica a ser empregada. Outra informação muito importante que nunca deve ser negligenciada pelo profissional médico são os cuidados do pós-operatório pelo próprio paciente. Não raro, o mau resultado advém da conduta negligente do próprio paciente. Portanto, a desatenção do paciente com os cuidados deve ser sempre registrada no prontuário para comprovação futura, porque o paciente também tem obrigações na adequada execução do contrato, na prestação do serviço de saúde. Não é só o médico, não está tudo a cargo do médico. O paciente também é parceiro, aqui mais específico, para o pessoal da cirurgia plástica e dos dermatologistas. Nos procedimentos estéticos, deve ser informado quais as mudanças corporais que podem ser alcançadas, alertando para a impossibilidade de garantir resultado específico, face às limitações científicas e anatômicas. Aqui eu vou destacar minhas preocupações grandes sobre aquelas projeções feitas com Photoshop e tudo mais, que pode entender que é uma promessa para o paciente. Nas cirurgias em geral, sempre abordar a maioria dos cenários possíveis. O paciente deve anuir em ambos os cenários, o melhor e o pior. Por exemplo, a intervenção sobre parte do órgão ou estrutura pode se transformar em uma mutiladura total e o paciente deve anuir. Por fim, é importante, na especialidade de cirurgia plástica, o cirurgião sempre destaque a possibilidade de um novo procedimento de retoque, para não gerar uma frustração no paciente. Ainda no âmbito dos procedimentos estéticos, eu vou destacar que existe um extremo rigor quanto ao dever de informações. Toda informação deve ser passada ao paciente, porque há um entendimento que é um organismo sadio que opta por realizar um procedimento só por causa do resultado. Então, todos os riscos inerentes àquele procedimento devem ser destacados ao paciente para que ele possa sempre fazer o cotejo entre as vantagens e as desvantagens antes de anuir.
E como a informação pode ser passada e deve ser registrada? Normalmente, a informação é passada pelo médico ao paciente de forma oral, numa consulta. Mas o mais importante e é essencial que haja o registro, seja um documental ou uma gravação. O termo de consentimento informado do assunto do próximo vídeo, é um lugar ideal para o registro, porque é um documento elaborado por ambas as partes. Nas consultas online, pela própria facilidade do meio, o registro das informações passadas pelo médico ao paciente pode ser feito por uma gravação audiovisual ou uma simples gravação de áudio, como eu expliquei no vídeo aqui em cima. É o melhor meio representativo do que ocorreu entre o paciente e o médico. Também é possível documentar no prontuário do paciente quais informações foram passadas pelo médico ao paciente. Mas é importante destacar que o prontuário é um documento elaborado apenas pelo médico, não tem a mesma força probatória do que o termo de consentimento informado ou uma gravação. Outra possibilidade para os profissionais que trabalham com procedimentos específicos e padronizados é a utilização de recursos audiovisuais. O melhor é a utilização de animações, porque a filmagem real pode assustar o paciente e nem é muito educativa. Além disso, é muito importante que haja uma narração do próprio médico, para ficar algo pessoal. Será uma economia de tempo dentro do consultório do médico, porque, por exemplo, meu cunhado faz 20 procedimentos num dia só. Então imagina, explicar isso várias vezes. Então ele grava uma vez só, isso fica registrado e economiza todo esse tempo. Mas isso não exime do profissional de tirar dúvidas e permite ele se concentrar em riscos específicos do paciente. Inicialmente você pode achar, isso é muito difícil, mas o YouTube está aí para provar que não é difícil nem é custoso. Isso permite uma economia muito grande para o paciente. Além disso, tem a vantagem de evitar que o médico esqueça uma informação ou outra. Como ele gravou, a informação vai ser sempre a mesma, sempre a correta, sempre com toda a informação integral que ele precisa passar, pensada, com um roteiro elaborado, como fosse um vídeo do YouTube que eu estou fazendo para vocês. Além disso, juntar essa filmagem num processo vai impressionar o juiz e o perito, vai mostrar que o profissional tem um zelo. Infelizmente, em alguns casos controvertidos, entre que a culpa do profissional não resta comprovada claramente sobre o procedimento, sobre a técnica, muitos juízes têm se utilizado do sucedâneo da violação do dever de informação para justificar a condenação do profissional médico. Porque tem casos que são realmente muito difíceis e o juiz fica numa situação muito nebulosa, há um limbo. E o dever de informação violado é utilizado como a justificativa para condenar os profissionais. Então, é importante evitar tirar essa pedra do seu caminho, esse probleminha que pode te gerar, como nós vimos ali no início do vídeo, uma condenação desnecessária. Então, o meu objetivo nesse vídeo foi ressaltar a importância do cumprimento do dever de informação, abordei as principais que devem ser passadas ao paciente e destaquei a necessidade de sempre registrar o máximo que for passado. Por fim, esse vídeo tem natureza educativa, visa trazer informação para o médico, para que ele não tenha problema, surgindo algum, entre em contato mais rápido com o seu advogado, porque no direito prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os colegas, você pode estar ajudando alguém a não ter um problema, seja no WhatsApp, Facebook, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Quer deixar nos comentários sugestões de novos vídeos? Fica à vontade. Obrigado pela audiência e até a próxima. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o tema que eu recebo várias mensagens, várias perguntas, o termo de consentimento informado. Não só isso, eu vou ensinar como elaborar um